Olá, bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do Dr. Sérgio Quaresma. Sérgio, primeiro, obrigado por você ter vindo. Cirurgião dentista, e o tema de hoje é saúde bucal. Sérgio, por favor, se apresente ao nosso assinante. Olá, muito obrigado pelo convite. Sou o Sérgio Quaresma, sou cirurgião dentista, formado há 35 anos, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Sou especialista também em implantodontia e estou aqui para responder as perguntas que vocês têm para fazer. Então vamos lá. Primeira parte, antes que eu quero fazer. Terceira geração de dentistas na família, vamos chamar assim. Terceira geração. Então tá todo mundo feliz, deve estar bom o negócio, né? A odontologia é muito gratificante. Do ponto de vista financeiro, é relativo, né? Depende como se estabelece, como tudo, mas é uma boa profissão. Mas é uma profissão muito gratificante por si só. Então, realmente, é uma área muito abrangente. Se fala em terceira geração, o meu avô se formou em 1917, na faculdade da Rua 3 Rios, na USP. Depois, meu pai, em 54. E eu, por final, me formei em 85. Então, realmente, é a terceira geração. Terceira geração. Mas vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal. Porque a gente estava conversando e você estava me dizendo que existem muitas doenças que podem causar problemas sérios no corpo e tal. Então, eu queria que a gente começasse a falar essas principais, porque as pessoas às vezes acham, né, que o dentista é segundo plano. E isso pode gerar algumas séries de outros problemas no corpo. Então, eu queria que você explicasse, porque o nosso assunto hoje vai ser isso daí. Quais são os problemas que você não ir ao dentista pode causar? Sem dúvida, sem dúvida. Rica, isso é muito pertinente, porque essa parte da odontologia, que a gente chama odontologia sistêmica, mas na verdade é a mesma odontologia que sempre se fez, mas agora com uma abrangência muito maior, sendo inclusive considerada cada vez mais pela própria medicina. Eu acabei agora há praticamente 2 anos, meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, e para você ter ideia, lá nós temos a porta aberta para estudarmos, porque a própria medicina vê essa abrangência da odontologia em nível sistêmico. O que todo mundo sabe, isso já é corrente e sabido pela população, são principalmente as afecções cardiológicas. Então, uma boca mal cuidada, uma boca maltratada, pode ter algum problema, que afete diretamente ao coração. Fora isso, outros órgãos também. Mas o que mais a gente tem estabelecido, para você ter ideia, lá no Instituto do Coração, a maioria das cirurgias que são feitas, o paciente passa antes pela odontologia, para ver a condição gengival, se a gengiva está em ordem, inflamada, se tem cárie, se tem problema de canal. Porque um problema de canal é o quê? É uma infecção que de repente começa, ela vai extradente, ela começa a fazer um foco de infecção no seu osso e pode realmente se disseminar sistemicamente. Então, tudo isso é investigado antes que o indivíduo passe por uma cirurgia. Pode continuar. Deixar de lado o tratamento dentário parece ser uma coisa simples. Poxa, eu estou com um dentinho aqui que quebrou, ele doeu, isso, aí ele parou de doer, então eu posso deixar mais tempo ainda, posso deixar mais tempo, porque estou sem tempo, estou na correria, minha empresa, empresários, acontece demais. Todo mundo já passou por isso. Qualquer um já fala, tá doendo, passou, toca o pau pra frente. Toca o pau que tá tudo bem. Quando você vê, aparece aquela famosa bolinha que o paciente conta pra gente pelo telefone ou pelo celular, e você vai ver o que é isso, uma fístula. O dente já tem um problema, ou uma trinca, ou um problema de canal sério, e esse problema pode virar um problema assim sistêmico. Para você ter ideia, existe uma doença que se chama endocardite bacteriana, que é uma infecção dentro do coração, afeta as válvulas cardíacas, né? E a maioria das bactérias que estão presentes lá são bactérias originárias da cavidade bucal. Então, para você ver a importância disso. Porque o empresário e qualquer outra pessoa, hoje, com o tempo corrido, ele fala assim, não vou faltar, não vou não sei o quê, não vou no dentista, sempre deixa por último. Você falou, a cardiologia é um. Quais são as outras? Me falaram também, e você sabe que eu tenho também amigos outros dentistas e tal,
que afeta diabetes, afeta alguns outros. Então eu queria que você explicasse ao nosso assinante, porque as pessoas às vezes são um pouco leigas e acham que realmente, eu acho que eu entendi um pouco mais toda a importância, porque eu conheço você e alguns outros, dessa importância da higiene bucal, vamos chamar assim, né? Sim. Que a população hoje, alguns têm acesso, vamos chamar assim, Sim. né? Outros não têm acesso. Sim, perfeito, Né? perfeito. Então, como é que a odontologia enxerga isso, por exemplo? Porque se eu vou ter problema cardíaco, eu vou fazer uma pergunta até um pouco para você. Eu tenho que arrumar isso. Vamos falar do SUS, vai, você tem essa parte. Eu tenho que arrumar a boca aqui, porque senão eu vou trazer o cardíaco aqui. Como é que Sim. você enxerga isso numa área, vou falar de uma área pública que você também conhece, para essa parte não gerar esse problema? E o que causa realmente? É só o canal ou é a higiene também? Tudo. Eu estou fazendo essa pergunta Sim, porque sim. o assinante tem que entender tudo. Eu estou fazendo Sim. pergunta de leigo. Para você isso é simples. Sim, Mas quem sim. está do outro lado tem que entender. Sim. Então, é higiene, é um todo ou só quando estoura o canal que pode dar o problema? Não. Entendeu? O todo. As principais doenças bucais, a cárie é ainda a principal. Tá? Então, a partir de uma cárie mal cuidada, a gente pode ter, aí sim, a evolução de um problema de canal, a evolução de um problema de gengiva, que é um problema periodontal. Depois nós temos problemas gengivais, né? Que a gente engloba na periodontia. Periodontia é todo o tecido que circunda o dente. Tá? Então, esses dois principais problemas, só por eles nós já podemos ter problemas sistêmicos. Tá? Falando agora um pouquinho da parte pública que você estava mencionando, nós temos hoje no Brasil, por conta dos programas de saúde pública que vem vindo, vamos dizer, vem melhorando ano após ano, apesar que a abrangência ainda não é plena, nós temos a população sendo atendida. Mas o principal, e sempre vai ser o principal, é a prevenção. E nesse aspecto a população está sendo cada vez mais assistida. Então, realmente escovar o dente, usar fio dental é o fundamental, básico para que a gente não evolua com esses problemas. Cárie e doença periodontal. Isso qualquer um pode fazer, independente Isso da sua qualquer classe. um pode fazer. Nas escolas ensinam, claro, existe deficiência aqui Sim. no Brasil, em vários países, mas a gente está sempre motivando mais. Até a própria indústria, né? A indústria motiva. A gente tem algumas indústrias que ajudam demais a odontologia, principalmente no setor público, nas ações, enfim, em variadas ações, tanto de iniciativa privada quanto pública, para ajudar a população mais carente. Muito bem. Então, pensando na assistência à população, o próprio Instituto do Coração atende a maioria de pacientes do SUS. Então, esses pacientes... É um hospital maravilhoso. Exatamente. Nessas cirurgias, os pacientes passam. O departamento de odontologia do INCOR é enorme, tem um atendimento amplo, atende muita gente, quer dizer, o departamento por si só tem restrição de espaço até, mas faz milagre com o espaço que tem e atende muita gente. Para mim é novidade, eu não sabia que passava, tinha que passar por... E antes das cirurgias cardíacas, mas se precisar... vou chamar assim, obrigatório? Quase que rotina. Tá com algum problema na boca, não vai por quê? Você vai operar o coração, tem um problema, tem um foco na boca, isso pode passar para o coração. Isso é praxe. Você falou de diabetes, muito interessante. Diabetes é meio que um mecanismo interessante, porque a gente fala de uma série de fatores de proteínas, fatores hormonais, e que desencadeia mais ou menos assim. Um paciente com diabetes, ele pode ter um problema maior periodontal. E o paciente periodontal pode ter também prejudicar um pouquinho mais o estado da sua diabetes. Periodontal, o que significa? Vamos falar porque... Gengiva. Entende? Então, é um mecanismo de feedback. Então, esse problema do paciente diabético, isso se estuda muito. Existe uma tendência, que está sendo verificada pelas pesquisas, a gente perceber que quanto pior a saúde gengival, o paciente pode se desequilibrar mais na sua condição de diabetes. E, ao contrário também, um paciente de diabetes descontrolada pode ter uma gengiva também muito ruim. Entendeu? Então, tem esses dois mecanismos. São outras fontes que a boca pode levar ao ser humano? Porque a gente falou de duas muito graves, entendeu? Talvez sejam as principais. Não sei se existem outras que podem ser... Com o tempo demora mais para aparecer e tal. Todos os mecanismos inflamatórios. Todos os mecanismos inflamatórios. Então, tudo que a gente puder observar de alteração gengival,
e essa alteração, aquela gengiva sangrante, muita placa bacteriana e problema aí sim, temos que sair da gengiva e ir para a periodontia. Então, o problema no osso do paciente por conta da gengiva inflamada, ele começa a perder a inserção óssea que é... você já deve ter feito as radiografias, você tem o seu dente e aquele osso todo que circunda os dentes. Aquilo vai diminuindo de tamanho, o dente vai perdendo suporte, vai ficando com mobilidade e você pode perder. Toda essa inflamação, ela pode ter um acometimento sistêmico também. Tá? Há muitos anos atrás se falava em problemas de focos dentários para jogadores de futebol. Sim. Começavam a ter problemas nas articulações. Então nós estamos falando do quê? Artrite reumatoide pode ter alguma consideração também com os problemas, com as afecções bucais. Tudo isso tem relação. Entendeu? Por conta dos mecanismos inflamatórios e outros mecanismos de regulação hormonal, enfim. Tá. Eu estava conversando com algumas pessoas, falei que você vinha aqui e tal, são empresários e tal, e eles têm a curiosidade, é uma curiosidade deles, a evolução, eles são pessoas antigas, da dentadura para o implante. Porque eles falaram assim, a dentadura serviu durante anos, lógico, evolução e tal, e como chegaram a hoje nessa parte do implante? Porque alguns usam dentadura e têm medo de usar o implante. Certo. Por que esse receio? E lógico, quem tem implante hoje é um negócio rápido, rasteiro, mas queria que você explicasse essa evolução e quais são os benefícios. Porque me perguntaram, eu falei, olha, vamos perguntar quem de direito. Certo. Pode ser simples, mas para quem... Não, tudo bem. O implante, ele é uma quebra de paradigma para a humanidade. Tá? Quando falavam assim, Deus deu 2 dentições. Na verdade, ele deu a terceira também, quando a ciência evoluiu para a implantodontia. Tá? 2 dentições, o dente de leite, depois o dente permanente. Normal. Por quê? Porque a gente tinha o hábito de ver aquele paciente idoso, envelhecendo, e hoje, antigamente, se você quisesse imitar um paciente idoso, você ia falar que ele não tinha dente, né? Que ele era banguela. Hoje isso mudou completamente, mas é só por causa disso uma quebra de paradigma? Claro que não. Mudou a condição de se envelhecer com mais dignidade e com mais condição de estar socialmente mais aceito e, por conta disso, você tem uma vida toda melhor. Começa pela mastigação. O idoso, passando dos 70, 80 anos que vinha perdendo vários dentes, ele tinha pouca condição mastigatória. Maravilha. Sérgio, nós estamos encerrando o nosso programa. Okay. Você vê que foi rápido, mas eu queria que em 30 segundos você deixasse um recado, a importância da saúde bucal para todo mundo, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Olha, a saúde bucal, ela é fundamental. A saúde, de fato, começa pela boca. É um jargão que se fala há muitos anos, mas é o verdadeiro. E começa como? Começa com prevenção, começa com escovação, com fio dental, com visitas periódicas ao dentista, e quando tiver algum problema, sempre recorrer a um bom profissional, que seu caso vai ter solução e seu corpo vai estar sempre em ordem, começando pela boca. Sérgio, muito obrigado. Eu é que agradeço. Aqui embaixo está o endereço do Dr. Sérgio Quaresma. Quem quiser conhecê-lo, é só entrar no e-mail e entrar em contato com ele. Muito obrigado. Quero te entregar um livro. Opa! De presente para você. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradecer sua presença aqui, eu sei que você tem um tempo corrido, mas agradeço. Eu agradeço bastante. Obrigado por tudo. Obrigado mesmo de coração. Eu agradeço o convite, muito obrigado. E vamos voltar a falar mais, porque esse assunto é importante. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Se você quer ver este e outros programas, entre no nosso site e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.